a nossa filha, e nós adotamos a Vivi, e ela veio para casa com 8 meses, ela nasceu de 29 semanas, nasceu com 1,10 kg, ficou 105 dias na UTI neonatal, e o juiz, quando ela ficou mais fortinha, mandou para uma casa lá. E Deus nos levou até essa casa lá. E nós adotamos essa menina, e eu contei aqui que quando nós adotamos a menina, eu comecei a passar por um período de provação. Primeiro eu perdi o ministério, depois eu perdi meu nome, meu crédito, e ficamos um tempo num vale escuro, numa caverna, sozinhos, abandonados, e Deus estava nos preparando, para dar um outro ministério. Às vezes Deus tira algumas coisas da gente e leva a gente lá para o chão. Faz a gente ficar lá no pó, literalmente no pó. Mas depois Ele vem com a sua misericórdia. Obrigado, pastor. Ele vem com a sua misericórdia, com o seu amor, e nos levanta e nos dá um outro ministério, um outro propósito. E hoje, quando Deus mudou a minha filha, eu estava conversando com a esposa do pastor Pierre, e eu não enxergava algumas coisas eram invisíveis para mim. Uma criança especial era invisível para mim. Os doentes, eu só cumpria a minha obrigação pastoral com os doentes. E a partir do momento que Deus mandou uma menina especial para a gente cuidar em casa, como filha, aí os meus olhos abriram. Então Deus me deu um novo ministério. Começou do zero, e aí eu comecei a trabalhar com os doentes, com os hospitais. Está ok aí, Betânia? Isto. E aí nasceu o Bom Combate. Esse é o meu... Vou passar resumidamente algumas fotos do trabalho que eu realizo hoje como capelão. Pode ir passando, Betânia. Dar um ok aí. Eu tenho aí, lá naquela mesa, tem alguns cartões. É um cartão postal, você pode levar para casa. Se você sentir o desejo de orar por nós agradecemos muito pela sua oração, pela sua intercessão. Eu trabalho com os hospitais. Aqui eu estou em Florianópolis, eu sou parceiro do projeto Siloé, da Bugra. E nós nos encontramos 2 vezes por ano para dar curso de capelania. E esse ano a Bugra vai me levar lá para São Luís do Maranhão para eu dar curso de capelania com ela. E agora, dia 20, nós vamos... Eu já fui algumas vezes para Florianópolis, no presbitério de Campo Mourão. E aí nós nos encontramos, porque eu não tenho o pique da Bugra, não tenho condições de viajar como ela viaja. Então eu reservo pelo menos 1 ou 2 vezes por ano para a gente se encontrar. E aqui eu estou em Florianópolis, depois do curso nós fomos fazer visita nos hospitais. Eu trabalho com empresas, eu faço culto em empresas, eu chamo de capelania empresarial, e eu faço culto em empresas. Também tenho curso de capelania. Eu preciso correr hoje para Maringá, amanhã, às 9 horas da manhã, na nossa igreja, na 5ª IPI, IPI Liberdade, que chamam. Eu estou terminando um curso de capelania com um grupo, uma turma na escola dominical. Então eu quero terminar. Então eu dou treinamento, eu preparo pessoas para fazerem visita aos hospitais. E eu também nasceu um projeto de apoio social, cestas básicas, remédios, eu vou falar mais um pouquinho disso aí. Pode ir passando, por favor. Então, essas são as áreas ministeriais, a capelania hospitalar, com visitas, coordenação dos visitadores, treinamento, que é a capelania empresarial, que é o culto e devocionais nas empresas, que o apoio social, que é cestas básicas, medicamentos, roupas. Pode passar, Betânia? Isso. Então, alguns dos meus visitadores, o Hospital Paraná, lá em Maringá. Pode ir passando. A capela do hospital é uma capela ecumênica, mas toda segunda-feira nós fazemos um culto lá. Temos um culto lá no hospital. Essa é uma casa de apoio que encerrou as atividades porque ela hospedava pacientes que vinham fazer tratamento em Maringá na área de câncer. E a demanda, o povo vinha de vários lugares, Mato Grosso, interior de São Paulo, Paraná, e ficavam hospedados nessa casa, mantida por uma família de irmãos lá de Maringá, uma família de empresários que eles mantinham essa casa. Mas acabou
as pessoas não precisam vir mais para Maringá para fazer tratamento de oncologia, eles ficam nas suas regiões. Então, diminuiu a demanda e ela parou o apoio da Fundação Oasis com paciente com câncer. Agora ela está trabalhando com dependentes químicos, né? Pode continuar. Uma vez por semana, eu passo numa casa de repouso, uma casa de velhinhos, eu faço visitas e eu faço uma devocional com eles. Uma vez eu fui lá fazer uma visita para aqueles velhinhos e eles ficavam o dia inteiro na televisão. Eu perguntei, não tem nenhuma atividade? Não, não tem nada, só televisão para ele. E aí eu perguntei para eles, vocês não querem que eu venha aqui uma vez por semana, orar com vocês? Mas aí um perguntou assim, você sabe tocar hino? Eu falei, eu não sei, né? Eu não toco, mas eu vou aprender. E aí eu comecei a estudar violão. Peguei um irmão da igreja, falei, você pode me ajudar? Me dá umas aulas. Aí eu comecei a estudar. E aí eu preparei uns hinos. E, para a alegria deles e para a minha, eu comecei a ir uma vez por semana nessa casa de repouso com velhinhos, e eu levava o violão e conseguia tocar alguns hinos. Tem algumas coisas na vida que algumas pessoas já têm o talento natural. Alguns músicos, algumas habilidades, você já tem um talento natural. Então, você não precisa fazer forças para aprender. Mas tem coisas que você não tem o talento natural. Mas você quer aprender, aí você precisa de uma dedicação, e eu entro nessa segunda categoria. Eu não tenho talento natural para música. Meu pai era músico, mas não herdei esse talento dele, mas eu queria aprender. E aí eu comecei. Todos os dias, eu pegava o violão e estudava um pouquinho, né? E é lógico que eu não toco de ouvido, né? Mas eu consegui vencer essa dificuldade. E às vezes algumas coisas na gente, a gente acha, eu não tenho talento para isso. Eu não tenho dom. Acho que eu não sei. Comece a fazer e Deus vai te ajudando e daqui a pouco você se torna um especialista naquilo que você gostaria de fazer. Para alguns, não tem dificuldade, porque já tem o talento natural. Para outros, precisam da persistência. E eu fiz isso com persistência, né? Mas eu não sou bom ainda não. Esse café solidário, a minha filha é atendida numa escola especial, que não é a APAE, é uma outro tipo de escola só para crianças com paralisia cerebral. Mas essa escola atende 260 crianças, mas ela tem um departamento que atende pessoas pelo SUS, que é reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, órteses, próteses, e é um trabalho de reabilitação. E ele vem de algumas cidades. E essas pessoas eram trazidas pelas vans para este centro, elas eram atendidas, e depois a van ficava percorrendo a cidade, pegando mais pacientes, e as pessoas ficavam ali, esperando. Aí não tinha nada para comer, e a minha esposa pegou o telefone e já saiu pedindo, essa é minha esposa, Lilian. E ela saiu pedindo, olha, eu preciso montar um café, preciso fazer um café. E já faz 4 anos que nós servimos lá na NPR, deixamos uma garrafa com café, bolacha, leite, todos os dias. Aí a minha esposa fazia o café de manhã, eu levava, e ela fazia à tarde, eu levava. Aí as funcionárias dessa entidade disseram, não, você consegue o café que nós fazemos. Né? São atividades que a gente faz, é um café solidário lá na NPR. Pode ir passando. Esse é o setor de atendimento da NPR, que é um centro integrado que tem várias especialidades na área de reabilitação. E essa NPR, que é a Associação Norte Paranaense de Reabilitação, que é a escola especial, quando a minha filha, em 2008, começou a ser atendida, aí eu passei a ser voluntário. Né? Você é voluntário na escola do seu filho? Você participa de alguma coisa lá na escola do seu filho? Então, quando a minha filha entrou na escola, e eu servi como voluntário nessa escola 3 anos, sem dizer que eu era pastor. Nos eventos, nas promoções, estava eu lá na cozinha, estava eu carregando caixa, estava eu ajudando, e eu era pau para toda a obra, sem dizer que era pastor. Aí eles descobriram que eu era pastor. Você é pastor? E não falou para a gente, né? Aí eles me promoveram. Depois que eles descobriram que eu era pastor, eles me promoveram, né?
agora eu posso pregar, eu posso fazer devocionais, né? E aí eu fui promovido. Então, nos eventos da entidade, tem o momento da oração, o momento da palavra, e quando eu estou, não começa nada sem a minha oração. E o padre ia uma vez a cada 3 meses lá, e o padre perdeu o cargo, e eu ganhei o cargo, mas eu comecei servindo como voluntário, sem dizer que era pastor. Falei, eu quero servir primeiro, quero que eles me conheçam pelo meu serviço, pelo meu trabalho, pela minha voluntariedade, não pelo meu título. E aí agora eu ainda continuo servindo, mas nos eventos eu faço um trabalho de capelania lá. Pode ir passando. Aí está o padre e eu. Aí o padre pediu para que eu pregasse nesse evento aí. Pode ir passando. E os funcionários, na hora do intervalo, de vez em quando eu corro lá e na hora do intervalo eu passo uma devocional com eles, que essa é a equipe clínica da escola, que é muito grande, atende 260 crianças. Pode ir passando. Então, lá o vice-governador do estado, agora é aquela atual vice-governadora, prefeito de Maringá de Terno Preto, deputados, e oportunidade da gente pregar e eles ouviram o evangelho, né? Pode ir passando. Esse é o sopão da praça. A Missão Jocum, toda sexta-feira eles fazem um baita de um caldeirão de sopa e eles levam para essa praça lá no centro de Maringá. E essa praça, lá se reúnem os dependentes químicos, travestis, prostitutas, andarilhos, moradores de rua. E nós fazemos parte. Esse menino aqui é o Gabriel. Essa foto deve ter uns 4 anos. O Gabriel é membro da nossa igreja e recebeu um chamado missionário. Oi? Oi? Isso, aos 12 anos recebeu um chamado missionário e ele é meu parceiro também ali no sopão. Eu vou toda sexta-feira, quando eu posso, distribuir sopa com o pessoal da Jocum. E o Gabriel, agora hoje, a nossa igreja já o enviou, ele está na missão OM, fazendo treinamento, e já é o primeiro missionário enviado da nossa igreja, da IPI Liberdade, e ele está na missão OM fazendo um curso de preparação, depois ele vai para o navio, né? E é um fruto, e é um menino espetacular, o Gabriel. E ele é meu parceiro também aí na sexta-feira à noite. E eu falo que a gente precisa, sabe por quê, meu irmão? Aqui, todo mundo cheiroso, todo mundo perfumado, bonito. Aqui tem gente bonita, perfumada, cheirosa. É isso o ambiente da igreja. Um ambiente gostoso. E é gostoso, é delicioso estar com os irmãos. Mas a gente não pode esquecer do cheiro lá fora. O cheiro da pessoa que está sem tomar banho há alguns anos, algum tempo, alguns dias. Do cheiro do dependente químico. Do cheiro do pecado. E a gente perde a noção desse cheiro. E quando a gente sente esse cheiro, a gente se escandaliza. Então a gente não pode perder a noção desse cheiro, que é esse cheiro que está chegando lá no nariz de Deus. E eu falo para minha esposa, eu tenho que ir de vez em quando, tenho que ir nesse sopão, para não esquecer, né, do cheiro das pessoas que estão nesse mundo, né? Pode ir passando para frente, por favor. Isso, esse é o seu Pedro também, a gente distribui sopa lá. E eu consegui uma autorização do cachorro dele para poder tirar foto, porque o cachorro queria avançar para cima de mim. Aí o cachorro deixou eu tirar foto do seu Pedro, né? Morador de rua. Esse é o Latinha também, a gente vai distribuir sopa para ele. Pode continuar. Nesse lugar, nessa praça, a Jocum faz o sopão. Na semana do Natal, o pessoal, os missionários entram de férias, eles viajam e não tinha sopão mais. E eu conversei com a Lília, amor, vamos fazer uma ceia de Natal no meio da praça? Ela falou, vamos. Só que eu não quero fazer marmita, eu quero fazer uma mesa bem bonita e convidar. E os nossos convidados eram prostituta, travestis, morador de rua, né? Quem estava na praça depois das ondas, que é uma praça terrível, uma praça que o crente tem medo de passar lá, né? E nós montamos e aí começamos a falar com os amigos e pedir ajuda e tal, e aí a minha esposa nós preparamos esse jantar, essa minha esposa,
E nós montamos no Natal, um dia antes do Natal, uns 2 dias antes do Natal, nós fazemos a ceia de Natal da praça. E é uma festa. Esse ano eu tinha mais crente para ajudar do que gente para comer, né? Sei falar para alguns crentes, ó, não vai não, porque senão vai ter mais crente e vai espantar os meus clientes, os meus parceiros, meus amigos, né? Mas é muito jóia, muito jóia. Pode ir passando. Aí, olha o Walter ali. A Vivi, minha filha, também está em todas, né? Pode ir passando. Essa aqui foi a última ceia agora. Esse com cara de morador de rua aqui, ó, é o pastor Nivaldo. Está vendo ele aqui? De bermuda e chinelo, né? Estava lá. Estão os irmãos da segunda IPI, aqui tem gente da quadrangular, da Assembleia, a gente acaba mobilizando o povo, e o que era para ser uma ceia para o morador acaba sendo uma festa, porque todo mundo vai, né? Pode ir continuando. Eu também tenho esse projeto de apoio social, eu recebo alguma ajuda de alguns irmãos, e eu vou montando algumas cestas. Teve um período da minha vida que eu precisava receber cestas básicas. Eu recebi uma cesta básica para me manter, que é um período de dificuldade. Hoje, eu já distribuo de 8 a 9 cestas básicas. E nós podemos repartir e ajudar os companheiros, os amigos e os irmãos e pessoas que estão passando alguma necessidade. Então, é um privilégio a gente poder repartir com as pessoas. E a cada vez vai aumentando. Tem um empresário lá, você distribui cesta básica? Pode contar com uma. Então, eu não pego muito, porque eu não dou conta também de distribuir. Mas pelo menos umas 8 cestas básicas por mês a gente consegue repartir com as pessoas. Pode ir passando. Essa é uma empresa que eu faço culto toda segunda-feira. É de um irmão da primeira IPI, e ele manda o funcionário passar o ponto lá 8 horas, e depois o pessoal vão para o refeitório e eles fazemos culto. Um rapaz aqui era dependente químico, e através desses cultos, hoje ele é membro da Igreja Metodista, abandonou o vício, se batizou. Aí tinha outro também que era alcoólatra, fazia 20 anos que bebia, e já hoje frequenta a Assembleia de Deus. São frutos do trabalho de culto nas empresas, coisa que a gente pode fazer aqui. Não precisa ser o pastor. Você trabalha numa empresa, conversa com os amigos, com os parceiros, olha, vamos fazer um momento de oração? Leia um devocional, vamos fazer um momento de oração no meu departamento, no meu setor. Você quer fazer um momento? Vamos fazer um momento de oração? Daqui a pouco, toda a empresa vai querer, e você está fazendo um momento de oração na sua empresa, fazendo a devocional, pregando a palavra de Deus. Não precisa dizer para o pastor tem que ir lá. O pastor não dá conta de atender a todas as empresas, mas começa você. Vamos fazer um momento de oração? Pode continuar? Pode passar para frente. E essas aqui são no Hospital Paraná, onde eu sou capelão, e eu faço um trabalho com os funcionários, os colaboradores. Eu chego no departamento, eles param o que estão fazendo, e ali eu tenho 6, 7 minutos, eu faço uma leitura bíblica, uma reflexão e uma oração com eles, e vou para o próximo departamento. Pode ir passando. Esse é o pessoal da farmácia. Toda quinta-feira eu estou lá com ele, o pessoal do RH, o pessoal do serviço de Copa. Pode ir passando. Essa é uma empresa de enfermagem, que eu faço um trabalho também com eles, de devocionais com eles. Pode ir passando. E a minha esposa, depois dos 40 anos, ela resolveu voltar a estudar, e ela fez pedagogia, e agora ela está terminando a pós-graduação em psicopedagogia, e ela sempre sonhou em alfabetizar adulto. E ela aprendeu aquele método de alfabetização pela Bíblia. Então, ela sabe, ela tem conhecimento e prática para alfabetizar adultos pela Bíblia. Então, esses 2 rapazes são dependentes químicos, né, que estavam em tratamento, e ela ensinou os meninos a ler e a escrever pela Bíblia. Pode ir passando. Pode ir tocando para frente também, pode passar. Aí são minhas visitas de capelania, né? Eu com meu violãozinho cantando para as crianças. Onde me chama, eu vou. Pode ir passando. As visitas pessoais, pode passar. Visita nos quartos.
Isso, vai passando, né? Essa é uma visita no lar. Essa mulher, ela teve dengue hemorrágica e ela ficou... Volta lá na dona Eunice. Ela teve dengue hemorrágica e fui visitar ela em casa. E depois dessa visita, descobrimos que ela estava usando sonda com alimentação enteral e não tinha, o SUS não tinha liberado, o posto de saúde não tinha liberado. Eu fiz uma campanha, comprei a alimentação enteral para ela. Pode ir passando. E esse rapaz, ele está há 20 anos na cama e de vez em quando o colchão dele fura. E aí o pai dele já acostumou a ligar para mim: pastor, o colchão dele furou. Aí eu ligo para o meu parceiro. Falei: irmão, eu estou precisando de um colchão, você me ajuda? Alguns falam: eu vou pagar metade. Outros falam: então compra lá e me traz a nota. E é esse o trabalho que eu faço, né? Às vezes eu tenho recurso, eu compro, senão eu peço, né? Eu sou bom para pedir, principalmente quando não é para mim. Sou um pidoncho de mão cheia, né, Walter? Pode passar para frente aí. Esse é o curso de capelania, né? Esse foi do ano passado, as turmas do ano passado. Acho que mais de 100 pessoas tive a oportunidade de ministrar para eles. Pode ir passando. Essa é a formatura do nosso curso de capelania. O culto foi na nossa igreja, lá na 5ª IPI. E aí são pessoas que a gente prepara para ir para os hospitais. Pode ir passando. O meu curso, ele dura 1 mês, né? Aí, ó, às vezes o ministério vai um pouco além. Eu também, uma vez, fui visitar um rapaz que estava com leucemia e ele precisava de doadores. Eu saí da visita e, graças a Deus, eu tenho condições, uma boa saúde. Já passei no banco de sangue e já fiz a doação, né? De sangue, né? Pode ir passando. E aí, a Lilian e a Vivi, né? E eu estou fazendo as refeições na casa de um palmeirense, mas o ambiente lá é de paz, né? E eu sou corintiano, a Vivi também, ela é minha parceira de futebol. Eu acho que se eu tivesse um filho moleque, não ia gostar tanto de futebol como a minha filha. E nós assistimos o jogo junto, e ela assiste qualquer jogo de futebol comigo, ela gosta, né? E quando é o Corinthians, então, aí já é uma festa, né? Tá bom, por aí. Ok. Eu tenho esse curso de capelania. Lá em Maringá, eu faço ele durante 1 mês, uma vez por semana, aula de 2 horas. Ou eu faço no final de semana, né? Sexta-noite, sábado de manhã, ou sábado à tarde à noite, e o domingo de manhã eu consigo concluir o currículo. Já em algumas igrejas eu já fiz esse trabalho, que não é só a questão do hospital, é a questão da missão urbana da igreja. Eu trabalho muito o enfoque da missão urbana. Não é o doente só no hospital, é o doente em casa. Esse doente, às vezes, ele precisa da visita, mas ele precisa de um apoio. Ele precisa ser ouvido, ele precisa de uma atenção. Às vezes ele precisa de um remédio que não está tão caro. Às vezes ele precisa de que alguém vá lá fazer uma visita e leve um bolo para ele. Eu sou doido por bolo, por isso que eu falo sempre de bolo, né? E aí eu vim à tarde aqui, tem um bolo gostoso aqui hoje à tarde, né? E a Nilda fez um bolo gostoso, então eu falei para minha esposa: eu estou cercado de bolo aqui, ela já sabe. A minha vizinha, quando eu acabei de mudar para casa, ela ganhou meu coração, porque eu estava carregando a mudança nessa casa que eu moro hoje, e ela foi nos recepcionar com um bolo, né? Pronto, me ganhou. Então eu trabalho essa questão da visita de capelania, mas não só no hospital, onde tem gente precisando de ser atendido nessas necessidades, e nós podemos, e é o trabalho da igreja, é o serviço da igreja. Eu gostaria de você abrisse a Bíblia comigo. Nós vamos analisar dois textos. O primeiro texto está lá. Deixa eu fazer um teste, vamos ver como é que está o conhecimento bíblico dos irmãos aqui. Abre para mim, lá no encontro de Jesus com o paralítico no tanque de Betesda. Quem sabe onde é? No tanque de Betesda. Não vale pesquisar aí no smartphone, tá? Você sabe onde é? Lembra? João capítulo 5. João capítulo 5, nós vamos ler
alguns versículos, a partir do versículo 1. Todo mundo encontrou? Nós vamos ler primeiro essa referência, esse encontro de Jesus. A minha versão aqui é a Bíblia King James, que diz assim, a partir do versículo 1, João, capítulo 5. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. E quando Jesus ouviu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Agora, meus irmãos, se você puder deixar marcado aí essa parte, ir lá para o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 6, se você puder deixar marcado, segurar ali, que depois nós podemos voltar ali. Marcos 6, a partir do versículo 53. Marcos, capítulo 6, versículo 53. Segundo encontro de Jesus aqui em Genezaré. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali aportaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e imploravam-lhes que pudesse ao menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Duas passagens que nós lemos, nós percebemos claramente na pessoa do Senhor Jesus, nas suas andanças entre nós, ali naquela região, duas coisas se destacam na vida de Jesus. Primeiro, Jesus era um homem de oração. Jesus não perdia tempo. Ele era um homem de muita oração. Sempre que ele tinha uma oportunidade, ele dava uma fugida, uma escapava, ele ia de madrugada, ou ele ia para o monte, passava tempo em oração. Então, Jesus era um homem que orava muito. Uma outra característica que se destaca do ministério e da vida de Jesus, que Jesus era um homem de profunda compaixão. Jesus estava sempre preocupado com as necessidades da pessoa. Estou lendo um livro agora, A Convulsão Protestante, de Antônio Carlos Barros. Antônio Carlos Barros mesmo, agora me fugiu. É um pastor presbiteriano da Barra da Tijuca. A igreja dele é na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o endereço mais chique do Rio de Janeiro. E ele é pastor de uma igreja presbiteriana lá. Só que ele resolveu subir o morro. E ele continuou como pastor da igreja, chique, e foi para as favelas. E ele escreve esse livro. E ele diz que Deus exaltou a Jesus Cristo, o Filho, e Jesus Cristo exaltou o homem. Jesus Cristo dignificou o ser humano, o homem. Então, Jesus se preocupava demais com a necessidade das pessoas. Então, ele era um homem que orava muito, mas era um homem que servia muito. Eu acredito que quem ora muito também tem tempo para se preocupar com a necessidade das pessoas.
Quem não ora, não tem tempo nem para as suas necessidades. Mas como é que nós podemos? Nós temos que trabalhar, temos que estudar. A gente levanta às 6:30 da manhã, tem que trabalhar. Alguns trabalham fora daqui, é corrido, chega em casa às 6:30, 7 horas. E aí tem as coisas em casa para fazer. E quando você vai se deitar, você já está caindo de sono, cansado. Como é que você vai orar? É lógico que você precisa ter momentos dedicados a isso, de devocional, de oração. Mas se durante o dia eu não posso parar um tempo para dedicar a oração, eu aprendi uma técnica. A técnica do cérebro e o coração. As nossas atividades do dia, a gente precisa da concentração. Você precisa de estar concentrado naquilo que você tem que fazer, para fazer bem feito, no seu trabalho, no seu estudo, nas suas atividades. O seu cérebro tem que estar focado naquilo que você tem que fazer. Mas o seu coração tem que estar lá no alto. Amém, meu irmão? Cabeça na atividade, o coração lá no alto. Agora tem gente que está com o coração no trabalho, coração no estudo, coração no namoro, coração nas atividades. E aí? O coração, meus irmãos, não é teu não, é do Senhor. No teu coração é o do Senhor quem manda. Agora, na sua criatividade, na sua concentração, na sua cabeça, e eu falo isso nas minhas devocionais das empresas, você não pode ficar parando e ficar orando, mas você pode estar com o seu coração lá no altar. E a sua cabeça, a sua concentração, a sua mente no seu trabalho. E aqui Jesus tem 2 encontros. Primeiro, Jesus tem um encontro com um homem, que havia 38 anos, que estava paralisado, naquele tanque, ali na Porta das Ovelhas, na entrada de Jerusalém. E eu acredito que aquele tanque, antigamente, era um lugar que tinha água para os animais que chegavam. E houve uma notícia, correu uma notícia que aquele tanque acontecia um milagre. E é interessante, né? Que quando a gente fica sabendo que tem um lugar onde está acontecendo um milagre, e eles levavam os paralíticos para lá, eles ficavam lá esperando esse anjo passar. Sabemos que em alguns originais esse anjo não passava. Mas as pessoas acreditavam que passava. Vai tirar da cabeça da pessoa que aquele anjo não passava ali, mas eles estavam ali acreditando, esperando. Todos ali. E Jesus chega. Jesus chega e oferece para aquele homem, né? Então, esses 2 grupos que nós lemos, o primeiro encontro de Jesus com o homem no tanque de Betesda, e quando Jesus desembarcou ali nas praias de Genezaré, ele começa a percorrer pela cidade. Tem algumas semelhanças nesses 2 grupos. O grupo das pessoas que estavam no tanque e o grupo dos que viram Jesus entrar em Genezaré. Todos eles eram judeus, né? Todos eles eram judeus, ambos receberam a visita de Jesus. E todos eles, tanto no tanque de Betesda, quanto na região de Genezaré, todos eram pessoas marcadas pelas enfermidades, marcadas pela doença. Mas teve teve diferenças de atitude entre os 2 grupos. Diferenças de atitude que destacam, tanto nas pessoas no tanque de Betesda, como em Genezaré. As pessoas no tanque de Betesda, quando Jesus chega ali, ninguém reconhece a Jesus. Era Jerusalém. Ninguém. Lá no tanque de Betesda acontecia o seguinte: se o anjo passasse e agitasse a água, cada um tinha que se virar sozinho. Não é? Cada um tinha que se virar sozinho, pular na água. Lá no tanque de Betesda, só um poderia ser curado caso o anjo passasse. Só um. É? Lá no tanque de Betesda, todos eles eram concorrentes entre si pelo milagre. Todos estavam concorrendo pelo mesmo milagre. Todo mundo queria ser o primeiro. O objetivo de todos é ser o primeiro, porque só o primeiro que era curado.
Eles eram concorrentes. E a pergunta de Jesus para aquele homem é: você quer ser curado? E ele responde com uma reclamação. Você quer ser curado? Ele responde murmurando, reclamando. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Que quando esse anjo passa e agita as águas, me jogue lá. Vem outro antes de mim. Se ele disse, vem outro antes de mim, porventura ele deve ter testemunhado então um milagre ali. E havia um sentimento que dominava todas aquelas pessoas que estavam ali no tanque de Betesda. Solidão. Todos estavam solitários na sua busca pelo milagre. Já as pessoas de Genezaré, quando Jesus chega em Genezaré, conforme nós lemos, ao avistarem Jesus, eles logo identificam que é Jesus. E isso causa um alvoroço, causa uma comoção, uma loucura, um movimento ali naquele lugar. Olha, manda avisar a todos que Jesus está passando. Vamos buscar os doentes. Vamos pegar os doentes. Jesus está chegando. Jesus está por aqui. Não podemos perder a oportunidade da passagem de Jesus. E eles se mobilizam. E a leitura fala que eles traziam doentes em macas, colocavam por onde eles sabiam que Jesus ia passar, e eles pediram para que Jesus passasse perto, para que aquelas pessoas podiam, pelo menos, tocar nas vestes de Jesus. Eu fico imaginando a movimentação do povo ali, cuidando para que todo mundo tivesse um encontro com Jesus. A movimentação de toda aquela região, cuidando para que todo mundo tivesse um contato com Jesus. Buscando aqueles enfermos, aqueles doentes, para que Jesus curasse. Todos os que eram tocados, todos os que tocaram em Jesus, eram curados. Enquanto no tanque de Betesda só um foi curado, lá em Genezaré, todos foram curados, porque todos se mobilizaram, todos fizeram alguma coisa, ninguém ficou parado. Se preocuparam em proporcionar esse momento da visita de Jesus até aquele lugar. Todos. E Jesus, lá em Genezaré, foi para todos. Lá em Jerusalém, foi só para uma pessoa. Então havia um sentimento também que dominava aquelas pessoas. O sentimento da solidariedade. Enquanto no tanque de Betesda havia um sentimento geral de solidão, lá em Genezaré havia um movimento de solidariedade. Todo mundo se preocupou. E tem algumas verdades que eu gostaria de deixar aqui nessa noite para vocês. Alguma verdade que nós podemos considerar. As pessoas do tanque de Betesda, aqueles paralíticos, doentes que estavam ali, eles só tinham tempo para si. Só tinham preocupação com a sua doença. Só tinham preocupação com a sua dor, com a sua enfermidade. E quem tem preocupação só consigo mesmo, não consegue ver Jesus. Não tem olhos para Jesus. Aquele homem não reconheceu Jesus. Aquelas pessoas não reconheceram Jesus. Então, quem está muito focado na sua necessidade, na sua dor, na sua autocomiseração, no teu sofrimento, na tua solidão, na tua angústia, não consegue ver Jesus. Não tem olho para Jesus. É uma teoria minha. Não foi nenhum psicólogo, não foi nenhum teólogo, mas geralmente a solidão está muito associada ao egoísmo. Geralmente o solitário, ele é um egoísta. Ninguém me vê, ninguém vai na minha casa, ninguém fala comigo, ninguém senta perto de mim, ninguém me cumprimenta, ninguém. Ele quer que as pessoas cheguem até ele. E às vezes, ele é um cara fechado. Às vezes ele parece que vai morder.
As pessoas, às vezes, têm medo de se aproximar do solitário. E aí tem os corajosos que conseguem vencer essa barreira e se aproximar. Faz um teste. Vê aquele irmãozinho sorridente, que olha para você e sorri. É gostoso chegar lá, conversar, dar um abraço. Agora vê aquele de cara fechada. Eu, hein? Vou chegar lá, vai que ele dá uma em mim, eu vou perder o rumo. Né? Mas, né, a solidão também gera reclamação. Ele era um solitário, aquele paralítico, e Jesus perguntou se ele queria ser curado. Ele, eu não tenho ninguém. Né? Mas os de Genezaré, que reconheceram a Jesus, isso causou ali um movimento de solidariedade entre eles. E os solidários estão sempre cercados de pessoas. Eu não conheço solidário solitário. É gente que liga, é gente que passa na casa dele, é gente que faz isso, chama ele para participar de tudo, e ele está sempre pronto, está sempre... Gente solidária não tem solidão. E o solitário, né? A solidariedade gera em quem faz alegria e satisfação. A solidariedade dá é como se fosse endorfina, né? Melhora a saúde, melhora o ânimo, né? Dá motivação. Quem quer ajudar os outros, quem se preocupa com os outros, tem até uma saúde melhor. Meus irmãos, por falta de solidariedade, muitos milagres deixam de acontecer. Porque ninguém vai buscar o doente, ninguém vai buscar o paralítico, ninguém leva ele até Jesus, ou ninguém leva Jesus para ele. Nós, como igreja, somos chamados para a solidariedade. A igreja é um lugar em que todos são chamados para servirem. Igreja não é clube, igreja não é sociedade. Um metodista muito antigo disse uma vez, William Temple, a igreja é a única sociedade que existe para o benefício dos não membros. Os clubes funcionam para o benefício dos membros. A igreja existe para o benefício dos não membros, meus irmãos. Agora, nós não temos dinheiro. Nós queríamos montar um grande projeto, construir Meus irmãos, Deus começa a agir em pequenas atitudes. Uma visita, um bolo que você leva, uma ajuda para uma conta de luz que está cortada, um medicamento que não consegue em lugar nenhum, uma cesta básica para alguém que está num momento de apuro, um pacote de arroz, alguma coisa, um abraço, um sorriso, uma ligação. E eu aprendi a fazer uma pergunta lá no hospital, em qualquer visita. Eu aprendi a fazer essa pergunta com a Bugra, lá do Projeto Siloé. Andando, visitando com ela nos hospitais. Você precisa de alguma coisa? Há alguma coisa que eu possa fazer por você? Irmão, não tenha medo de fazer essa pergunta para as pessoas. Você precisa de alguma coisa? Tem gente que tem medo de fazer essa pergunta. Meu Deus. E se ele falar que precisa? Né? Se você tem coragem de fazer essa pergunta para uma pessoa, você precisa de alguma coisa, Deus vai prover os meios. Amém? Deus vai mobilizar pessoas. Irmãos, acabamos de montar uma casa lá em Maringá. Não, numa cidade vizinha. Uma família que veio do Nordeste. Só com doações de usados. Colchão, cama, geladeira, mesa, até máquina de lavar. E eu gosto de encontrar alguém que compra um usado, compra um novo, e aí vem me oferecer para vender. Você quer comprar? Minha filha,
Você não vende, não, você dá. Você trocou a sua televisão? Está querendo vender a tua? Não, dá, meu querido. Dá, então eu fico provocando. Você está vendendo isso aí? O que é isso, meu irmão? Que negócio é esse? Dá para alguém, abençoa. Olha, e aí eu coloco medo nela. Você dá, porque senão essa televisão que você comprou, aí você vai gastar um monte com conserto com ela, né? Depois eu falo que é brincadeira, porque eu não tenho esse poder, né? Meu poder é só de abençoar, né? Falei, não dá, fica aí mendigando, dar esse equipamento usado aí para a pessoa, né? Quer fazer uns trocados aí. Você tem que abençoar a pessoa. E a minha esposa aprendeu comigo. Esses dias ela estava dando uma coisa para alguém, falei, você vai dar isso para alguém? Aí ela falou, eu aprendi com você, né? Tudo você dá, então, e quanto mais a gente dá, mais Deus manda, né? Lembra que eu precisava de uma cesta básica. Eu não sei se eu contei aqui a história do leite, acho que eu contei na mesa da casa do irmão Jean, ou na casa do Cláudio. Eu contei a história do leite. Uma vez, no momento que eu estava um aperto, uma dificuldade, o leite estava caro. Minha esposa havia feito uma cirurgia de coluna, eu não tinha sustento, minha irmã querendo que eu desocupasse a casa dela, eu não podia alugar, e sem sustento, e o leite estava caro. E eu gosto muito de um cafezinho com leite. E eu havia parado de tomar café com leite para não faltar o leite da minha filha. Aí um casal que ia lá em casa, nós vamos aí visitar vocês. E a minha esposa falou, eu tenho que fazer um bolo de todo jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, mas só tem esse leite. Ela falou, só tem esse leite. E falou, eu estou sem dinheiro, acho que durante uns 3 dias, sei lá que eu não vou ter nada não. Mas eu vou fazer o bolo. Eu vou usar metade desse leite, eu vou fazer o bolo. Aí ela fez o bolo naquela noite, e aí à noite o casal chegou. E quando o casal chegou em casa, eles nunca levaram nada em casa. Sempre chegaram para conversar, bater papo, e naquela noite eles chegaram em casa com uma caixa de leite, né? E a minha esposa não conseguia nem cumprimentar ele, chorando, porque ela deu o único leite que ela tinha, ela pegou fazer o bolo. E, irmãos, eu estou falando de leite, você vê como é que ficou a minha situação alguns anos atrás. Hoje, irmãos, eu dou caixa de leite, né? Os católicos iam lá em casa levar cesta básica, os católicos, né? Porque até os crentes me abandonaram, né? Por um tempo, porque Deus queria que acontecesse assim. E aí eles foram levar cesta básica para mim. E hoje a gente distribui cesta básica, reparte. Eu não falo distribuir, não gosto da palavra distribuir, eu gosto da palavra repartir. A gente reparte, a gente abençoa outros irmãos, outras pessoas. Então, se você começar a fazer alguma coisa, Deus vai começar a colocar parceiro do teu lado. Hoje eu tenho, né, ando muito pela cidade, nos hospitais, nas visitas, eu gasto bastante combustível. Um empresário católico, que é pai de uma criança especial, vendo o meu trabalho, ele tem uma rede de posto de combustível, tem vários caminhões, tanque. Ele falou, vai num desses postos, e uma vez por mês você vai lá, você anda bastante, quando estiver na reserva, você vai lá e enche o tanque, né? Porque eu estou vendo que você anda bastante, então, e Deus começa a abençoar, Deus começa a cuidar. E eu tenho uma filha especial, e a cadeira dela, os equipamentos dela custam uma fortuna, né? E ela tem bicicleta adaptada, ela tem andador, e eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas. Deus levanta parceiros, Deus levanta amigos, Deus levanta pessoas, e sempre supre a necessidade. E a gente tem experimentado do cuidado de Deus, né? E eu quero encorajar você, irmão, a olhar para a necessidade das pessoas que estão à sua volta. Quem sabe em frente à sua casa tem uma pessoa lá que, se você não perguntar para ela se está tudo bem, se ela precisa de alguma coisa, você não vai ter um anjo para revelar para você. Você vai ter que ir lá e conversar com ela. Como vai? Tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Como é que vocês estão? Cria o laço, a ponte. Estabelece o relacionamento. E eu tenho certeza que você vai ganhar o coração daquela pessoa.
E a igreja está aqui para isso, meus irmãos. A igreja está para servir. Nós somos servos do Senhor. Nós não estamos aqui nessa terra para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir, para mobilizar as nossas mãos, os nossos irmãos, para cuidar das necessidades das pessoas. Era isto que o Senhor Jesus fazia quando ele caminhava entre o povo. Jesus estava sempre voltado para a necessidade. Que esta seja uma igreja movida pela solidariedade. Porque Jesus não está passando por aqui. Ele está aqui. Amém? E Ele está aqui no coração de cada um de vocês. Que quando você vai, é Jesus que está indo. Eu gostaria de orar agora com você. Se eu pudesse colocar em pé nesse momento. Se colocar na presença do Senhor. Só lembrando, meus irmãos, que lá tem um cartão daquele, tem meu telefone, tem meu e-mail. E como missionário, tem minha conta no banco. Mas não se preocupe que Deus tem sustentado e Deus tem sido maravilhoso conosco. Mas eu tenho aqui meu e-mail, pode entrar em contato. E quando for a Maringá, nos procure, que a gente gosta de estar junto com os irmãos, de receber, de saber de notícias. Eu já estou combinando com o Jean já vai para Maringá, eu vou levar ele numas marcenarias lá, numas lojas de ferragem, né, Jean? Amém, Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse ambiente de liberdade, esse ambiente de solidariedade. Obrigado, Senhor, pela disposição que o Senhor tem colocado no coração dessa igreja, desses irmãos, dessa liderança, de estar cada vez mais, Senhor, indo aonde as pessoas estão necessitando, tanto, ó Senhor, do cuidado quanto da palavra. Pai, abençoa esse projeto com os índios, da irmã Cida e os irmãos, que vão para aquela aldeia, levar, Senhor, alegria, levar, Senhor, contentamento, levar a palavra do Senhor. Pai, abençoa, Senhor, a programação que nós temos ainda amanhã cedo, amanhã à noite, e que seja um tempo especial, que nós sejamos despertados para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e através dela, Senhor. Muito obrigado, Senhor, é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém. Eu quero já me despedir, porque eu vou pegar a estrada depois do jantar. Eu tenho que comer uma batata cozinhada no leite, né? É uma comida francesa. Então, não posso ir embora sem comer essa batata. Viu, Jean? Então, eu tenho que comer essa batata hoje ainda antes de ir embora, senão não consigo ir. Que Deus abençoe. Oi? E como é que é? Como é que chama essa batata, Jean? Então, é isso que vocês ouviram. Deus abençoe. Maravilha. Pomme de terre roulée. Oh, isso aí. Pode sentar, queridos. Nós queremos compartilhar com a igreja o desafio desta conferência missionária. Você pode projetar para nós aí, irmãozinho, oferta de gratidão. Uma das maneiras desta igreja servir o reino, através do recurso financeiro, é o investimento em projetos relevantes, necessidades urgentes no campo, né? E a IPI aqui em Pirapozinho, ela tem participado desses desafios aí nas conferências missionárias, nos finais de semana missionários, através da oferta de gratidão. O Conselho Missionário entende que quer servir nessas três áreas. Dos 100% que nós arrecadarmos com esta conferência, ontem já falamos para você, estimulamos você a orar, e nós devemos sim perguntar ao Senhor, não é se nós podemos nos envolver, mas com quanto o Senhor quer que a gente se envolva. Porque poder a gente pode, queridos. Cada um de nós aqui podemos nos envolver com a oferta de gratidão. E oferta de gratidão não é aquele cincão que você põe no bolso para ofertar. É aquela pergunta que você faz para o Senhor: Senhor, com quanto o Senhor quer que eu oferte? Com quanto o Senhor quer que eu me envolva? Queridos, eu tenho muita
tranquilidade em falar sobre esse assunto na igreja, porque eu entendo que o trabalho que você desenvolve, a empresa que você tem, o emprego que você só tem porque o Senhor te colocou lá. O mesmo Deus que te colocou lá e que abriu essa porta para você, e quem sabe você até quer ofertar, mas não pode porque está desempregado. Romanos capítulo 4 diz que o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Nós temos presenciado testemunhos de pessoas que durante anos colocaram dinheiro na poupança simplesmente por colocar. Aí numa conferência missionária, num final de semana missionário, de maneira muito gloriosa e graciosa, o Senhor compartilhou com eles: olha, sabe aquele dinheiro que você guardou lá, tal, o que você pensa fazer aquilo? Vai levar para Noé lá quando você for para o céu? E se eu te levar amanhã, o que você vai fazer com esse dinheiro? Nós precisamos perguntar sobre a nossa vida. No que diz respeito à nossa vida, nós precisamos perguntar para o Senhor o que fazer com a nossa vida, o que fazer com o que nós temos, porque se somos o que somos, somos por causa do Senhor. Se temos o que temos, nós temos por causa do Senhor. Então eu tenho muita tranquilidade em falar de dinheiro na igreja, de que nós precisamos ofertar, podemos ofertar sim, porque nós sabemos para onde está indo. Quero te convidar a vir amanhã pela manhã para você ver o relatório de investimento desta igreja no campo missionário. Você vai ver quanta coisa legal Deus está fazendo através da sua oferta missionária de fé, através da oferta de gratidão que você traz no altar do Senhor quando desafios como esses são compartilhados com você. Se você não vem amanhã pela manhã, mas quer se envolver com a oferta de gratidão, você pode então trazer, logo depois o Ministério do Louvor vai cantar uma música, ok, Alcimar? Uma canção, nem que seja só no violão, meu irmão, você vai cantar uma música aqui, né? Então nós vamos ofertar ao Senhor. Pode passar a lâmina, irmão. Então nós entendemos que 40% vai para o projeto Bom Combate. Você viu aqui as lâminas que o pastor Nicásio compartilhou do trabalho que ele faz. Demanda muita grana. Deus tem levantado parceiros sim. Às vezes o pastor Nicásio tira do bolso dele, mas faz isso com muita tranquilidade, porque conhece o Deus que ele serve, né? Então esse é 40% do que nós arrecadarmos com esta conferência missionária vão ser encaminhados para o projeto do pastor Nicásio, que é o Ministério Bom Combate. Ele já mostrou aí o que ele faz. Próxima lâmina. 40%, outros 40% vão ser encaminhados para o Projeto Cuba, do pastor Leonid. Amanhã pela manhã você vai ouvi-lo, e amanhã à noite você também vai ouvi-lo. Hoje num bate-papo às 3 horas da tarde, num café delicioso aqui, nós ouvimos um pouco sobre Cuba. Então, outros 40% vão ser encaminhados para Junami. A necessidade do pastor Leonid é R$ 5.500, ele precisa levantar por ano. Nesse exato momento, existem 300 alunos que estão sendo treinados e capacitados em Cuba. São pastores e líderes que estão sendo formados para servir em Cuba. Eu ou você, se quisermos ir para Cuba e nos identificarmos como missionários e lá falar de Jesus, nós não podemos fazer isso. Nós vamos ser convidados a sair fora. Mas eles lá podem, têm essa liberdade. Então, debaixo de muita dificuldade, você vai saber amanhã cedo o porquê disso, né? Ele então faz essa captação de recursos para que pessoas possam estudar. Lá são alunos que receberam diploma de bacharel em teologia. Ok, pastor Leonid? Aquela foto central lá. São pastores sendo formados em Cuba. Queridos, numa nação comunista, você não imagina a preciosidade que é o evangelho quando chega desta forma, né? Um evangelho verdadeiro. Ok? Então 40% vai para o Projeto Cuba e os últimos 20% vão ficar nesta igreja mesmo. O Conselho Missionário tem algumas demandas que ele precisa suprir. Por exemplo, das 7 parcerias missionárias que o Conselho desta igreja administra, na verdade o Conselho administra, porque a parceria é de toda a igreja. Às vezes há alguma necessidade no campo. Por exemplo, o Seba dói um pouco a barriga lá e ele precisa de um medicamento meio caro, né? O Seba é um parceiro em potencial desta igreja. E vocês então podem acudir, através do Conselho Missionário, vocês podem acudir essa necessidade. Até porque
no relatório financeiro você vai perceber que nós precisamos de mais ofertantes mensais de fé. Quem são os ofertantes mensais de fé? São aqueles queridos que preenchem uma fichinha, se identificando ali e se comprometendo a trazer mensalmente um valor X diante do Senhor, que seria a sua oferta mensal de fé. Quando você se compromete com um valor específico, fora o seu dízimo, porque dízimo não é seu, você devolve para o Senhor, então, com a oferta mensal de fé, o valor que Deus coloca no teu coração, você então dá condições do conselho missionário se planejar financeiramente e fazer novos investimentos. Vem amanhã cedo para você ver aonde, como igreja, você tem chegado e o valor que você tem investido, ok? Vamos cantar uma canção. Você tem um envelope como esse aí na frente do seu banco. Se porventura você já tem convicção no Senhor do valor com que você deve se comprometer, você vai poder trazer então, agora, enquanto o Osimar compartilha uma canção aqui. Então eu pego o violão e toco ali, tá? Ah, não, tá ali a turma. Isso. Que legal. Joia. Se você não está preparado, mas não vem amanhã, você pode pegar um papelzinho, colocar seu nome e o seu telefone celular e identificar o valor com o qual você quer se comprometer. Você pode ter certeza que o Claudião vai ligar para você. Ok? Mas olha, isso aqui é um privilégio, chegar diante do Senhor e Senhor, eu quero servir o Senhor com a minha renda. Eu quero servir o teu reino. Se o Senhor está nesse negócio, eu quero estar junto, eu quero participar das coisas que dizem respeito ao Senhor, ao seu reino. E você vai ver quantas coisas legais o Senhor, olha quanta coisa legal Deus tem feito através do pastor Nicásio. Você já viu algum ministério semelhante? Levanta a tua mão se você já viu. O Nicásio é um parceirão nosso aí, o que ele faz é fantástico, né? E ele corre atrás, viu, irmãos? Ele batalha mesmo, ele paga o preço e briga, e você precisa ver. Glória a Deus por isso. Vamos orar então? Curve a tua cabeça. A Bíblia deixa muito claro que isso é um momento espiritual, isso é uma batalha espiritual. A única situação nas Escrituras em que a Bíblia retrata com relação a outro senhor é quando se refere a dinheiro. E você, como filho de Deus, não pode ter o Senhor, não pode ter o dinheiro como seu Senhor. Quem precisa ser o seu Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que mandou seu Filho na cruz pela sua vida, pela minha vida. Então esse espírito chamado Mamon não deve governar a sua vida, nem as suas finanças. Então, de uma maneira assim muito tranquila, meu querido, você que tem o coração nas mãos do Senhor, que entende que você está vivo por causa dele, tem o que tem por causa dele, e você quer servir o Senhor com a sua renda e quer participar da oferta de gratidão, você pode então trazer enquanto nós cantamos esta canção, em nome de Jesus, ou então trazer amanhã pela manhã, ou então amanhã à noite, e assim nós estaremos servindo o Senhor nesses desafios que foram compartilhados aqui, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos por tudo que o Senhor é, nós exaltamos o teu nome. Tu és literalmente o Rei das nações, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Senhor da nossa vida, tu és o Senhor desta igreja, Deus. E o teu povo neste lugar quer servir o Senhor, quer servir o reino com a renda que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um. Deus Todo-Poderoso, obrigado pelos empregos neste lugar, obrigado, Senhor, pelas empresas neste lugar. Senhor, obrigado, Deus, também por aqueles que estão desempregados, porque sem dúvida nenhuma o Senhor está querendo ter um tete-a-tete com eles, trabalhar no coração, manifestar a sua graça e glória como Deus, trazendo à existência aquilo que o Senhor tem para cada um dos meus irmãos, aquilo que o Senhor tem para aquele que está desempregado no momento. Mas, Senhor Todo-Poderoso, confirma no nosso coração, porque nós queremos responder de maneira positiva e efetiva a esses desafios que estão sendo compartilhados. Deus, a começar em mim, em nome de Jesus, recebe a nossa oferta em gratidão
por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e ainda fará em nome de Jesus. Amém. Traga a sua oferta, se você já tem em mãos, enquanto cantamos. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Nós estamos encerrando a noite de hoje. Nossa gratidão ao pastor Nicásio. Aqui na igreja nós temos um Nicásio também, viu? É uma pena que o Nicásio não está aqui, né? Mas o Nicásio vem amanhã. Bem, Deus abençoe sua vida, viu, pastor? Leva o abraço da nossa igreja. Deus te abençoe, te fortaleça, Deus te faça determinado, abençoado, e que Deus faça maior o reino dele, fazendo de você um súdito fiel. Deus te abençoe. Agora tem uma coisa, irmãos, amanhã começa o jogo o jogo que eu estou falando aqui é do futebol, né? E não de jogatina. Amanhã começa uma outra vertente, um outro direcionamento da conferência, que é com o pastor Leonide. Venha cá, pastor Leonide, vem cá. Pastor Leonide, com o pastor Nicásio nós já vimos todo o ministério dele e a riqueza. Agora, quem ouvir amanhã o pastor Leonide vai agora ter a cabeça para um outro lado e o coração também. Eu fiquei profundamente impactado, como há tempo eu não ficava, com a necessidade de alcançar aqueles irmãos que são dirigidos com mão de ferro. Cuba é um país vizinho, não está longe, está na América Central, está pertinho da gente, e nós precisamos de alcançar aqueles irmãos que são regidos de uma maneira muito complicada. E tem uma coisa, eu tenho percebido que quando a gente ora pela igreja perseguida, a gente ora dizendo assim: Senhor, tem misericórdia, liberta os irmãos lá da prisão, tira os irmãos não deixa morrer, Senhor, irmãos, a nossa oração tem que ser como da igreja primitiva, Senhor, que eles não arredem o pé, que eles sejam fortalecidos, que eles não cedam 1 centímetro, que eles sejam fiéis até a morte, que eles não sejam desarticulados, porque a função dos países comunistas e socialistas é arrebentar com o sistema.
Então a nossa oração é para que esses irmãos sejam fortalecidos, para que diante da morte eles não recuem e sejam fiéis testemunhas, e o nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado. E fica tranquilo, porque você não sabe a bênção que é ser um mártir. Eu não estou falando que é fácil, não, eu estou falando da bênção que é. E você não pode deixar de ouvir esse homem amanhã. Eu fiquei assim impactado com a vida social de Cuba, com aquilo que acontece lá, com aquilo que vive uma pessoa. Por exemplo, um médico ganha em Cuba R$50 por mês, um advogado ganha R$50 por mês, e você vai ouvir dele aquilo que precisa ser ouvido, e você não pode perder amanhã, e vai ser de manhã, então venha, traga mais alguém, cutuca alguém, liga para alguém, porque você pode dizer: ai meu Deus, por que eu não ouvi, por que eu não trouxe mais alguém? Vale a pena, tá certo? E o Leonide, ele é pastor da Igreja Batista, ele está hoje num ministério muito bonito aqui, e ele vai poder compartilhar tudo isso que eu estou falando e muito mais daquilo que está no coração dele, e o quanto Deus tem usado esse homem, tá certo? Agora ele não está falando nada e não vai falar, e é curiosidade, se você não veio à tarde, você só vai ouvi-lo amanhã. Amanhã ele vai saudar a igreja, ele vai falar. Eu só trouxe aqui para você saber que ele é um cara muito legal, tá certo? Vamos ficar de pé. Pastor, venha cá. Walter, venha cá. E deixa alguém bater a foto. Vamos ficar nós 4 aqui. Pastor Pierre, está aqui embaixo ou está lá em cima? Vem cá, Pierre, faz favor. Isso. Vamos orar com o pastor Pierre. O pastor Pierre está trabalhando. Vamos mais para cá? Aí. O pastor Pierre está trabalhando lá em cima com o pessoal no som, e pouco tem participado aqui. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo que ocorreu aqui. Pai, o Teu Espírito se move, e quando Ele se move, Pai, Ele lapida os nossos corações. Pai, que o Teu vento, o Teu mover transforme a nossa vida, em nome de Jesus. Leva-nos a entendermos o propósito para o qual o Senhor nos criou. Em nome de Jesus, desperta o Teu povo. Pai, muito obrigado por esses homens de Deus que o Senhor tem trazido aqui, Pai. Muito obrigado por esses instrumentos Teus. Abençoa-os dia após dia. Em nome de Jesus, Pai, suprindo todas as necessidades. Pai, nos dê uma noite de sono abençoadora. Que logo no romper da manhã nós brademos ao Senhor como único Senhor e Salvador da nossa vida, e agradecemos ao Senhor pela graça misericordiosa do Senhor. Traga-nos de volta amanhã, Pai, para nos saciar de novo na Tua palavra. É isso que te pedimos em o nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Atenção, irmãos, só um minutinho, só um pouquinho. Segura aqui o som, todo mundo olhando para cá, rapidinho, rápido, olha aqui. A paz, irmãos, é um recadinho da Rosângela para as mulheres. Quem tiver canga ou lenço em casa, para trazer amanhã para emprestar para ela, que ela vai precisar disso no culto.